já leia o livro de Atos, que é uma continuação, né? É uma história que meio que se conecta. É um relato, na verdade, do que se conecta. Então, Lucas, o companheiro Paulo de viagem, Lucas, o médico. Então, Atos capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler na versão da Nova Almeida atualizada. Você tem Bíblia, você acompanha na sua Bíblia, se não, você pode acompanhar atrás aqui no telão. Você que nos assiste pela internet, também pode acompanhar, né, aí na sua tela. Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Só um parênteses, irmãos, os helenistas, eles eram os judeus de fora ali de Israel. Então, eram os judeus de fora, né? E os hebreus, aqui como diz, eram os de dentro de Israel, eram os nativos ali, né? Então diz assim: porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parnéias e Nicolau, prosélio de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo aqui. Temos convicção, Senhor, que a sua presença é real nesse lugar. Pai, por isso pedimos agora, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, através da tua santa palavra, Deus. Eu oro em nome de Jesus que cada coração, Pai, colocou os pés aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, seja agora tocado de uma maneira sobrenatural, Pai, que a sua palavra, Pai, possa entrar nesses corações, Deus, e que haja, Pai, um mover do Senhor em nós, Pai, para que em nós e através de nós o teu nome seja exaltado, Deus. Oramos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? Quando nós olhamos esse texto, você percebe, né, que o número de pessoas, de discípulos, né, de pessoas estavam aumentando, como, né, o número de crianças também no nossa escolinha de futebol estava aumentando. Qual foi a atitude, né, dos discípulos, dos 12? Eles, puxa, é muita gente, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, de pessoas. E o que nos chama a atenção nesse texto é que eles convocaram a comunidade, né, e eles disseram, puxa, a gente precisa que vocês achem, tenham entre vocês homens, mas não homens, nem homens qualquer, homens com algumas qualidades. E nós vemos aqui que foram escolhidos 7 homens. E quais eram as qualidades desses homens? Primeiro, boa reputação. Eram homens, né, com uma reputação, com caráter. Mas o que me chama a atenção é que eram homens não somente de uma boa reputação, não somente, como diz aqui, homens de sabedoria, mas eram homens cheios do Espírito Santo. O que a igreja hoje precisa, irmãos, é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da presença de Deus.
empoderados pelo Espírito. É isso que hoje falta, né, nas nossas igrejas. Homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo. E aqui o texto continua, diz que um homem, e nós vamos falar sobre ele, agradou o coração dos discípulos e com certeza ela agradou o coração de Deus, né? E a Bíblia fala que dos 7 homens escolhidos, um se destacava, porque era um do qual, né, foi colocado ali as qualidades individuais dele, que era Estevão. A Bíblia diz aqui, eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros homens com certeza não tinham essas qualidades, mas nenhum deles, né, tinha uma qualidade individual como Estevão. Estevão era um homem de fé, um homem temente a Deus. Quais as lições que nós podemos aprender? E eu não quero, né, ser longo nessa palavra. Com o ser cheio do Espírito Santo. Obviamente, irmãos, que os dons do Espírito Santo, né, eles são evidência. Eles podem ser uma evidência de que você está cheio do Espírito Santo, mas não é somente isso, irmãos. Muito mais do que os dons do Espírito Santo, né, é uma vida com o Espírito Santo. São os frutos, né, que o Espírito Santo trabalha, né, e cria nas nossas vidas. Porque, como vocês já ouviram falar, algumas semanas atrás eu preguei sobre isso, né, nem todo aquele, irmão, que realiza milagres, que realiza curas, nem todo aquele que faz algo, né, algum tipo de milagre, está necessariamente agradando ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que muitos chegarão diante dele e vão falar assim: olha, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no seu nome nós curamos enfermos, no seu nome nós fizemos isso, no seu nome nós fizemos aquilo, né? E o que o Senhor vai falar para essas pessoas? Não te conheço, afasta de mim, vós praticastes a iniquidade. Então, você andar nos dons não significa necessariamente que você é cheio do Espírito Santo. Mas, obviamente, que os dons são uma evidência do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na sua vida, né? O que eu e você precisamos ter? Nós precisamos transbordar o Espírito Santo, não só com relação aos dons, mas também com os frutos do Espírito Santo. Eu preciso ser alguém amável, eu preciso ser alguém que honra a minha esposa, eu preciso ser alguém, né, paciente, eu preciso ser alguém manso, bondoso, eu preciso ser, né, as inúmeras características que o Senhor Jesus tem, que o Espírito Santo pode trazer nas nossas vidas. Aí sim, irmãos, nós, né, seremos cheios do Espírito Santo. Estevão, né, ele era conhecido pela evidência dos dons. Talvez você não saiba, mas Estevão foi o primeiro, depois dos 12, que a Bíblia relata que ele fazia, que ele curava, né, que ele ali fazia os prodígios. Estevão foi um homem, né, que foi o primeiro homem que a Bíblia relata depois dos apóstolos ali, que realizava prodígios e curas e milagres. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, amém? Você crê nisso? Você crê que você precisa do Espírito Santo na sua vida? Você crê que todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Todos nós, irmãos. Se há algo que eu e você, né, nunca vamos, né, se enjoar, é da presença do Senhor, é ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma coisa que nós precisamos e podemos buscar por toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo. Amém?
Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Talvez você não conheça toda a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, né? Foi o primeiro a ser martirizado, né? A ser morto violentamente por amor a Jesus. Estevão foi assim. E quais as lições que nós podemos aprender? Primeiro, quando você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado a fazer. Perceba que o texto diz que, puxa, surgiu um problema no meio ali da comunidade. Era muita gente para poucas pessoas. Eles precisavam, né? As viúvas ali estavam sendo deixadas de lado, né? O povo estava sofrendo. Eles precisavam de pessoas. Qual foi a primeira característica, né? Qual foi a primeira, onde eles dizem ali, que o texto fala, né? Qual foi o primeiro item que eles procuraram nos homens ali em volta? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Você crê nisso? Quando você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado, né, a fazer algo que talvez, puxa, eu não tinha condição de fazer. Eu não tenho, né, o intelecto, eu não tenho as habilidades, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você faz, porque não é você, é o Espírito Santo. Temos o exemplo do Jackson, que acabou de falar. A dificuldade, subiu aqui, nervoso, né, normal, eu também sinto assim. Mas, quando o Espírito Santo se apossa de você, irmão, irmã, as coisas mudam. Porque você não faz mais por você mesmo, você faz através de um Deus que mora dentro de você. Espírito Santo. Por isso, irmãos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles caminham em ousadia, eles caminham em autoridade. Por isso não há impossível, irmãos, para aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Puxa, tenho dificuldade no trabalho, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Tenho dificuldade na minha família, eu não sei ser um bom pai, preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei lidar, né, com questões práticas do dia a dia, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Puxa, eu não sou bom em ler, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todo o tempo. Em todo momento. Amém? Você está entendendo? Estevão, antes de fazer, ele era. Estevão, antes de ser, né, incumbido de algo, ele já era alguém cheio do Espírito. Eu não sei o que Deus está falando para você, eu não sei o que Deus tem para a sua vida, eu não sei muitas vezes aquilo que você gosta e deseja fazer, mas há algo que você pode fazer antes de conquistar aquilo que você deseja, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te dar direção, é Ele que vai colocar as palavras na sua boca, é Ele que vai te orientar, né, no que você deve fazer e daquilo que você não deve fazer. É o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa e Ele está dentro de você. Você crê nisso? Por isso nós precisamos se apoderar disso. É Ele que te ajuda. É Ele que te orienta. É Ele que te dá direção. Espírito Santo de Deus. As pessoas notavam algo diferente em Estevão. Perceba que as pessoas falaram que ele era cheio do Espírito Santo. Homem cheio do Espírito Santo. Quem quer ser conhecido aqui, não pelos títulos, né, que você pode receber na sua vida, não pelo que o mundo fala, mas quem quer ser reconhecido aqui por ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo? Amém? Creio que é o desejo de todos nós, irmão. Creio que é o meu desejo e o seu desejo. É ser conhecido como alguém que é cheio do Espírito Santo. E o Senhor, né,
está diante de você, te dando a oportunidade para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Lucas capítulo 1, verso 34 e 35. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. E por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Estava falando, o anjo falando para Maria: ei Maria, talvez você não saiba o que vai acontecer, você não tem entendimento, mas o Espírito Santo descerá sobre você, e é Ele que vai fazer, Ele vai fazer. Muitas vezes, irmãos, você chega numa situação, puxa, eu não sei o que fazer. Quantos já aconteceu isso na sua vida? Puxa, eu cheguei numa situação, uma encruzilhada na minha vida, não sei para onde eu vou. É o Espírito Santo. Ele descerá sobre você, Ele te orientará, Ele te dá a direção, é Ele que fala o que você precisa fazer. Agora, você precisa escutar a voz do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe, tem pessoas que guiam sua vida, e aqui eu vou dar um exemplo bem simples. Pessoas que querem guiar a sua vida, né, do seu modo de ver. São pessoas que guiam sua vida como se estivesse com um fusquinha velho. Enquanto que há uma Ferrari, né, te aguardando para que você guie sua vida. E essa Ferrari chama-se Espírito Santo. E nós não usamos. E nós queremos levar a vida de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. Maria, o texto que lemos aqui, não tinha condições, ela não sabia, era nova, né? Mas o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. O Espírito Santo virá sobre você, sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre o seu lar, no seu trabalho. O Espírito Santo virá sobre você. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo pode tocar em áreas que ninguém deu jeito na sua vida? Puxa, eu tenho uma enfermidade. E vou descer um pouco aqui. Tem uma enfermidade. Nenhum médico dá jeito. O Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. Você crê nisso? O Espírito Santo pode tocar em você. O Espírito Santo pode mudar a sua vida. O Espírito Santo pode te dar sonhos. O Espírito Santo pode dar sonhos para a senhora. O Espírito Santo pode mover na sua vida coisas novas do Senhor. Coisas novas. Ainda muita água do Espírito Santo para ser derramado sobre a sua vida. Muita água. Ainda muitos sonhos a ser realizados. Muitos sonhos. Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Espírito Santo de Deus. Se aproprie, seja empossado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode mudar corações. Pode mudar vidas. Ele pode fazer. Ele pode fazer. O Espírito Santo muda toda e qualquer situação. Não importa o que os outros falaram. Não importa o diagnóstico que foi colocado. Não importa o que aconteceu. O Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Espírito Santo de Deus. Crê somente. Crê somente. Seja empossado, seja empoderado pelo Espírito Santo. E é isso, irmãos. As coisas são simples. A gente que dificulta, não é verdade? Não é nós que dificultamos. Espírito Santo de Deus. Nós tivemos um tempo de louvor e adoração aqui, irmãos, que literalmente eu percebi o céu se abrindo sobre Piraquara, sobre esse lugar. Os céus se abriram aqui, irmãos. Isso não é obra do homem, isso aqui não é algo, né, da nossa emoção, mas o Senhor está fazendo, o Senhor está movendo, as coisas que estão acontecendo, os projetos que estão acontecendo, a obra que tem avançado, irmãos. O Espírito Santo. Agora, se eu tiro o Espírito Santo, se nós tiramos o Senhor da jogada, irmãos, as coisas não duram. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo.
todas as coisas. Amém? Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos capacitados a fazer coisas que não conseguiríamos fazer. Puxa, eu não consigo fazer isso por conta própria. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado, né, a fazer coisas que você não tinha condições. Eu falando sobre mim, irmãos, eu nunca imaginei que eu ia ser pastor. Na verdade, eu não gostava de crente. Vê como Deus faz as coisas, né? Eu não gostava de crente, sabe? Mas Deus falou, você não gosta de crente? Então tá bom. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Sabe, irmãos, eu não tinha condições, eu não sabia falar ao público, não sabia falar para pessoas. Mas o Espírito Santo nos capacita. Sabe, nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo. No seu trabalho, puxa, eu tenho, né, algo acontecendo lá, eu não sei, não tenho preparado. Puxa, busca do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que quando você é cheio do Espírito Santo, você serve. Foi identificado um problema na comunidade. As viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição, né, dos pães, da comida. Um problema que precisava ser sanado. Qual foi a solução? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres. Puxa, eu tenho uma indignação no meu coração, nasceu ela, né, algo contra a injustiça, né, algo contra o que está acontecendo, que eu não tenho, preciso me posicionar. Deus está te chamando, sabe, para que você sane, para que você seja ali, né, alguém que vai resolver aquele problema, porque quem é cheio do Espírito Santo serve. Eu coloquei aqui na minha anotação que ninguém é cheio do Espírito Santo e fica atrás de uma mesa, escondido. Ninguém. Todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles servem, eles abençoam, eles são instrumento do Senhor, eles tocam vidas. Por isso, irmãos, né, nós não somos salvos por obras, longe disso, não creio nisso, você não é salvo, a Bíblia diz que você não é salvo por obras, você não é salvo, né, pelo que você faz, pela sua doação, você não é salvo, né, pelo quanto dinheiro você entrega, não, você é salvo pela graça de Deus, você é salvo pela graça, favor imerecido, né? Mas todo aquele que é salvo, todo aquele que foi resgatado, ele serve, ele abençoa, ele é um instrumento do Senhor, ele se posiciona, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou à disposição. Por quê? Porque é uma marca, irmãos, daqueles que foram salvos, que são salvos, são aqueles que servem. Amém? Então, irmão, puxa, conselho que eu te dou, se é cheio do Espírito Santo, sirva pessoas, seja um instrumento de Deus, seja um instrumento, seja a luz de Cristo para vidas, para pessoas. Amém? E quem é cheio do Espírito Santo tem uma visão clara de Jesus. Atos capítulo 7, versículo 55. Estevão, então, né, talvez você não saiba, Estevão foi levado diante do Sinédrio e eles armaram para que Estevão fosse apedrejado. E a Bíblia diz que Estevão pregou com ousadia diante do Sinédrio, não se calou. E aqui mais uma característica que nós podemos aprender para aqueles que são cheios do Espírito Santo: não se cale diante da injustiça. Seja um instrumento do Senhor. Deus colocou uma voz para você, para que você seja o instrumento do Senhor. E aqui o texto fala
Atos capítulo 7, versículo 55, que Estevão, diante, ali de ser apedrejado, diante, de ser martirizado, diz a palavra, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo tem uma visão clara de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo, vê Jesus com clareza. Estevão, diante, das pedradas que viriam acontecer sobre ele, ele viu o Senhor. E uma lição que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que as pedradas da vida, naqueles que são cheios do Espírito Santo, elas não te derrubam, elas te promovem. Entendeu, irmão? As pedradas da vida, naqueles que são cheios do Espírito Santo, não têm o poder para te derrubar, mas para te promover. Estevão foi promovido, ele viu os céus abertos, ele viu Deus Pai e Deus Filho, e ele teve uma visão da Trindade, porque ele viu Deus Pai, ele viu Deus Filho e o Espírito Santo que estava sobre ele, e ali, ele pôde entender que aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento, não era para lhe derrubar, mas sim para lhe promover, para onde ele iria, diante de Jesus, ele iria ver face a face o nosso Senhor. Os religiosos estavam amaldiçoando, mas ele viu os céus abertos. Os religiosos estavam apedrejando, mas ele viu uma oportunidade, para estar com Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, vai levar pedrada, acontece. Mas que essas pedradas, sirvam para te promover, para que você veja uma face de Jesus, no qual talvez você nunca viu. Entende isso, irmão? As ondas do mar, da vida sobre você, se você é cheio do Espírito Santo, são uma grande oportunidade para que Jesus apareça de uma forma diferente na sua vida. Para que você tenha uma revelação de quem Jesus é. Amém? Você crê nisso? Por isso a Bíblia fala que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: ei, não se embriague com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam cheios do Espírito Santo. Essa é a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio na sua casa. Seja cheio do Espírito Santo no seu trabalho. Seja cheio do Espírito Santo no seu casamento. Seja cheio do Espírito Santo, onde você está, no seu lazer. Seja cheio do Espírito Santo em todo o tempo, em todo momento. Amém? Queria que você ficasse de pé. Como eu falei, irmãos, eu tenho convicção que os céus se abriram nesse lugar. E eu queria ler um texto. Lucas, capítulo 11, verso 9. A Bíblia diz assim, Jesus falando: por isso, digo a vocês, peçam, lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês.
Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem abate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quem deseja ser empoderado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que o Pai Celeste, Ele dá, Ele empodera, Ele enche, né, as nossas vidas com o Espírito Santo. Enquanto vai ser ministrado mais uma canção, eu sei que nós passamos das 20 horas, mas eu sinto de Deus para que nós encerrássemos essa reunião pedindo e clamando para ser cheios do Espírito Santo. E esse é o tipo de apelo, irmãos, que é para toda igreja. E eu sou o primeiro a me posicionar aqui em receber do Espírito Santo. Eu acho que todo crente, todo cristão, né, precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu queria convidar você, enquanto vai ser ministrada uma canção, puxa. Há uma promessa, Lucas 3,16, que Ele nos batizaria. João Batista falando sobre o ministério de Jesus, que Ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, no entendimento que nós temos, o fogo é a purificação, a santificação. E eu queria que nós pudéssemos orar agora. Levíticos capítulo 6, verso 12, diz que o fogo não se apagará. O fogo não poderia se apagar, era uma lei que foi dada ao povo, aos sacerdotes, ao povo de Levi. Não se apagará o fogo. Paulo fala que o Espírito Santo, existem pessoas que apagam o Espírito Santo da sua vida. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui hoje para reacender a chama do Espírito Santo no seu coração. Eu queria que você que deseja mais do Espírito Santo, eu queria que você saísse do seu lugar para que nós pudéssemos orar. Ou se nós pudéssemos orar com você. Nós vamos impor as mãos e eu creio num derramamento dos dons do Senhor nesse lugar. Eu creio no derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Talvez Deus, né, te leve a receber ou a reacender aquele dom que você já recebeu. Eu creio que os céus estão abertos aqui, irmão, irmã. Sim, Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, nesse lugar. Sim, Espírito Santo. Sim, toma-nos. Sim. Que os pastores pudessem ajudar, os líderes pudessem ajudar, os diáconos. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou o teu agir. Vento de Deus sopra em mim.
esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transportar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo Espírito. Levante as suas mãos, igreja, declare: batiza-me, Senhor, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo Espírito. Queremos, Senhor, teu Espírito, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me, oh, Santo, Santo Espírito. Batiza-me, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo Espírito. Oh, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo Espírito. Do monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto, o medo quer me parar, então me tira o medo que me
me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto, me espanto com o peso da tua glória, mais perto, mais perto, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, Pai. Senhor, nós, ó Deus, colocamos a vida do Dirceu diante do Senhor, Pai. Deus, nós oramos, Pai. Ó Deus, para que o Senhor possa alcançá-lo, tocá-lo, restaurar a sua saúde, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca sobre ele, Senhor. Ó Deus, nós declaramos cura do Senhor, o toque do Senhor, a manifestação do Senhor sobre a vida dele, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós clamamos, Pai, como igreja, levantamos um clamor, Senhor, sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, toca nele, Senhor. Toca agora, Pai, onde ele está. Toca agora naquele hospital, Senhor Jesus. Deus, nós oramos, Pai, o fôlego de vida sobre ele, o fôlego de vida sobre ele, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Pai, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. O seu irmão Antônio comunicou que ele não está nada bem. Então nós cremos num Deus que pode todas as coisas, amém? Você crê nisso? Quem foi abençoado? Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Seja uma semana de bênção, de vitória. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe. O culto de sábado, jovens. Nosso próximo sábado nós temos o culto de jovens. Não se esqueça, irmão, nós ainda temos as vagas ali para terça-feira no ônibus. Se você deseja participar, não deixe de fazer a sua inscrição, que são vagas bem limitadas, amém? Deus abençoe sua vida. Seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Aos voluntários, não esqueça, voluntários, nós temos uma conversa ainda, amém?